Ser você mesma. Uma frase tão simples, mas que na prática a gente sabe que é bem desafiador, né? Então vamos falar um pouquinho sobre o que é ser nós mesmas aí nessa jornada linda que é a vida. Como que a gente pode ser nós mesmas, né? E eu aposto que você pode estar se perguntando, mas sou eu mesma, eu faço tudo, eu tenho as minhas próprias escolhas, mas será? Então vamos conversar um pouquinho disso aqui com as minhas convidadas. Sejam muito bem-vindas, meninas. Muito obrigada pela presença. E se apresentem, por favor. Eu sou Adriana Petter, sou psicoterapeuta, trabalho com mulheres, sou sexóloga. E vamos lá para essa conversa, que vai render. Eu sou Cláudia de Souza Lima, sou médica, sou biopsicoterapeuta também e trabalho na medicina integrativa. E esse é realmente um assunto importante e algo que a gente não esgota esse assunto. Por mais que a gente fale, tem algo novo a todo tempo para a gente falar sobre isso. Eu sou a Flávia, sou médica, ginecologista e obstetra, consteladora familiar, terapeuta ayurveda e agora aluna de biodecodagem. Cada episódio que vem, ela tem um a mais, entendeu? Eu até esqueci que eu sou consteladora. Quando a raiz chegar aqui e ficar todinha no natural, aí vão ver quais aquisições será, né? A bruxice só cresce. Então vamos lá, meninas. É porque assim, quando a gente começa aqui, a gente se encontra, a gente grava um episódio antes da gravação original, né? Porque a gente fica conversando. A gente vai confabulando qual será o tema. E aí, eu falei, não, então vamos começar. E aí surgiu a ideia será que a gente consegue ser a gente mesma? E isso até veio a gente trouxe a questão do quanto que às vezes a gente acha que a gente está sendo a gente mesmo e que a gente está fazendo coisas por nós mesmos, né? Pelo que a gente acredita, pelo que a gente, né, mas na verdade a gente está identificado com outras pessoas, né? Com as gerações que vieram antes de nós, os nossos antepassados, ou às vezes a gente está identificado com as máscaras que a gente vai adquirindo aí, né, ao longo da vida para estar aqui, né, nesse mundo, né? Então... E com os papéis que a gente também desempenha, né? Exatamente. Porque a gente tem vários papéis, né? Vamos pensar que nas mulheres, a gente é filha, a gente é irmã, a gente é mãe, a gente é profissional, né? A gente é companheira. Esposa, né? Então, são estudante, né? Sim. Então, a gente tem vários papéis. E aí, a grande questão é conseguir identificar esses papéis sem se colar neles, né? Exatamente. Esse é um desafio. Como que a gente não cola neles? Exatamente. Então, assim, como a gente no pré aqui estava dizendo, né? Viver a própria identidade é um exercício contínuo, como a nossa evolução e o nosso autoconhecimento, né? Porque a todo o tempo existe um apelo que nos chama a não sermos nós mesmos, né? Um apelo social, de cobranças, né, de todos, relacionadas com todos esses papéis, né, de Barbie a nossa vida profissional, a nossa maternidade, aos múltiplos papéis que especialmente as mulheres exercem hoje, né? E como me perguntar a todo tempo, será que isso que eu estou sendo sou o que eu é o que eu sou? A minha essência, né? É o que eu sou? Ou isso está tentando cumprir uma expectativa, um papel, uma cobrança, né? Ou está ligada a alguma memória traumática minha, né? Então, todas as vezes que eu tenho uma reação assim meio visceral, eu penso, quem em mim está tendo isso, né? E tento perguntar para mim mesma, que idade tem a pessoa que está tendo isso? E às vezes eu ouço a resposta. Aí eu falo assim, é você, minha criança. Não se preocupe, você pode ser você mesma, você pode ser livre para sentir, para se expressar, né?
você pode ser diferente, né? Você pode ser diferente a cada dia, descobrir a cada momento o que você é, porque na realidade a identidade é tudo que a gente experienciou e viveu na vida que fez eu ser a Cláudia desse momento. Daqui 10 anos, a Cláudia não tem a mesma identidade, porque ela já viveu mais 10 anos de experiência, né? Então, se eu quiser congelar minha identidade, não tem jeito, porque eu vou estar ressignificando o tempo todo as minhas verdades. E eu acho que a palavra-chave para viver a nossa identidade e sair das identificações é todos os dias a gente questionar as nossas verdades incontestáveis. E sabe o que você me fez lembrar também? Que nós somos seres tridimensionais, né? Porque a gente tem uma tendência de achar que o cíclico é isso aqui, ó. Né? Como se ficasse parado aqui numa dimensão só. Isso que você falou é muito bonito, porque na verdade é isso, ó, é uma espiral. Né? Então, muito linda essa imagem. É isso. Se eu ficar só aqui, eu tô parada no tempo e a gente não tá parado no tempo, né? Então é realmente uma espiral, é tridimensional, assim como nós somos, né? A gente não é uma coisa plana. Sim. Né? E é interessante nessa questão do externo, né, que você começou a falar, porque é uma verdadeira prisão, né, quando eu preciso responder, né, a um trauma, responder a uma sociedade, responder ao que esperam de mim, né? Então, quando eu começo a funcionar dessa forma, eu vou ficando cada vez mais distante de quem eu sou de fato. Da sua essência. Da minha essência, porque fica difícil de voltar para dentro, né? Então, eu estava lendo ontem sobre uma coisa bem interessante, que se a gente conseguisse fazer, por exemplo, um registro diário, né? Então, todo dia à noite a gente faz um registro diário de como foi o dia e até ajuda a identificar isso que você acabou de falar, né? Teve alguma verdade incontestável hoje? Quais foram os incômodos que eu vivi hoje? Porque são dicas exatamente para eu achar essa identidade que eu tô presa, né? Então, por exemplo, eu fiz esse exercício ontem, né? Fiz uma revisão, aí à noite eu falei, quais foram as situações que eu fiquei incomodada hoje? E aí eu percebi que uma delas era que eu tinha ficado incomodada com uma situação da qual eu tive uma dificuldade de ouvir o que o outro estava dizendo, que era diferente do que eu estava esperando, né? Ou que eu queria. E aí eu fiz esse exercício, falei, poxa, então quem em mim que ficou incomodada, que não sou eu, essência, uma parte minha, né, que tá ligada pela minha investigação própria, tá ligada à minha criança mesmo, que espera que seja do jeito dela, né? Então aí a gente consegue fazer esse movimento de até achar, né? Quem tá respondendo por mim aqui agora nesse momento? Que identidade é essa, né? Então uma dica, por exemplo, é essa, né? De identificar, por exemplo, fazer um registro pequeno, não precisa ser um diário, né? É um registro pequeno à noite, né? Porque isso a gente consegue, por exemplo, ficar, como você disse, né? De ficar o tempo todo atenta a quem me responde, né? Exatamente. E isso é muito sério, gente, porque na hora que você estava falando, eu lembrei de uma criança que eu atendi ontem, de 7, quase 8 anos, né? E que a mãe me procurou porque ela está com dificuldade para fazer o menino fazer a lição, né? E aí, quando ele chegou, eu pedi para ele fazer um desenho. Falei para ele, nós vamos fazer uma brincadeira, vamos fazer um desenho livre, mas é um desenho maluco. Você pode fazer ele de olhos fechados, né? Aí eu disse assim para ele, o que te incomoda muito, que você gostaria de ajuda? Ele disse, quando a minha irmã canta. Já sei quem é, fui eu que te indiquei. E aí, assim, genericamente, isso pode acontecer e acontece no mundo inteiro, quando eu pedi para ele desenhar, ele não desenhava. E eu falava, olha, é um desenho livre, você pode fazer. E durante os primeiros 5, 10 minutos, ele falou umas 3 vezes, e se eu errar? E aí, eu
vi logo de cara onde estava o problema, né? Ele tinha medo de errar, ele não quis desenhar e pegou uns bonequinhos de constelação e montou a família dele. E conforme eu fui fazendo o vínculo com ele queria desenhar. E ele pegou, para não correr o risco de errar, ele pegou cada boneco e foi copiando o boneco com as mesmas cores e características para não correr o risco de errar. Então, eu fiquei pensando, né, quanto disso é dele, né, e qual é a memória celular de não poder errar que ele carrega por ele ser uma criança muito pequena, né. Então, além de todas as nossas experiências vividas aqui na nossa existência terrena, a gente chega aqui com um monte de página preenchida. E não um livro em branco, como a gente imagina. Exatamente. Então, nós temos muitas memórias que a gente vai carregando, né? E memórias de mulheres de uma época que mulher não podia nem pensar em ser ela mesma. Ela só estava para exercer papéis, para né? servir até, né? Exatamente. As relações com as mulheres não eram de sujeito para sujeito, eram de sujeito para objeto. Eu gostei quando eu ouvi um professor meu dizendo sobre isso, né? Então ele disse, um objeto ele serve para alguma coisa, né? Então essa caneca ela serve para enfeitar, porque ela é linda, ela serve para eu tomar algum líquido, ela serve como um vasinho, se eu colocar umas florzinhas aqui, ela tem algumas utilidades. Aí eu deixo ela cair e ela vira cacos. Ela não serve mais para nada. Eu jogo ela fora, eu descarto ela. E as mulheres eram tratadas como um objeto. Se elas não servissem para serem úteis em alguma coisa, elas eram descartadas. O sujeito, ele não precisa servir para nada, ele só existe e tem valor pelo simples fato dele existir, né? Então, assim, eu não preciso ter nenhuma utilidade, né? Eu apenas sou quem eu sou. E aí poder ser quem é tão mais leve, assim, né? E é tão mais libertador, e a gente poder ir passando essa consciência para os nossos filhos. Então eu orientei essa mãe. Diga para ele, você não é as suas capacidades de acertar ou errar. Você não é o seu comportamento de obedecer para fazer a lição ou não. Você é muito mais do que isso, filho. E eu ainda lembrei ela, né? O que você sentiu quando esse nenê saiu de você e te entregaram? Ela falou, nossa, era o maior amor do mundo. Não cabe no meu coração. E eu disse, e ele sabia fazer alguma coisa? Né? Ele era um serzinho totalmente dependente dela, dos pais, e já era o que ele é. Né? E eu acho linda essa metáfora do momento em que a gente toma nas mãos o nosso filho e aquilo é a coisa mais valiosa do mundo para a gente, né? É a própria manifestação divina, né? Sim. Da onisciência, da sabedoria, do amor de Deus e etc, né? E a gente pode voltar a esse momento, né? E a todo momento em que a gente estiver insegura em relação ao que está acontecendo no nosso contexto, às nossas capacidades, aos nossos comportamentos, às nossas crenças, aos nossos valores, porque nem isso nós somos,
Mas é bem desafiador, né? Porque quando você fala assim, que é essa questão, né? De ser o sujeito, que remete a essa história de quem que de fato sou, né? É um desafio, porque eu percebo, diante de todas essas questões ligadas à mulher não ser o sujeito, não ter sido, e essa transformação está acontecendo, né, aos poucos, eu vejo muitas mulheres que não sabem quem são de fato, né? Sim. Não conseguem se ver fora dessas identificações desses papéis, né? Então, por exemplo, uma vez eu perguntei para uma paciente assim, do que você gosta? Ela parou, pensou e falou, poxa, eu não sei, né? Eu falei, mas você gosta de sair para jantar ou para um restaurante? Eu gosto. Eu falei assim, e que tipo de restaurante? Ela falou assim, você sabe que eu nunca escolhi? Que sempre ou é o meu marido ou meu filho que escolhe. Então, ela tinha se perdido porque ela não sabia o que gostava, né? Então, até mesmo do que pedir, né? Então, eles sempre pedem, eu como. Mas assim, ela toma a iniciativa de pedir porque ela gosta de algo diferente. Então, é um desafio mesmo, né? Voltar para este lugar do ser, né? E porque é muito comum essa identificação com os papéis, né? Por exemplo, essa questão da mãe, né? Então, às vezes, a mãe se coloca na condição de mãe e ela fica ali, naquele lugar da mãe, se perde, e aí a gente vê casos de relacionamentos que se distanciam porque a mulher se perdeu nesse lugar. Então, é um desafio mesmo essa história, né? De voltar. Então, exige mesmo da gente, né? E eu me coloco nesse lugar porque também sou mulher, né? Uhum. O tempo todo essa busca constante, né? Para não se identificar. Que não é a maioria, né? Não é a maioria, porque a gente que trabalha com mulheres, a gente sabe, né? Que é um exercício que precisa ser realmente cotidiano mesmo, né? Se a gente for ver, a gente é de uma diversidade tamanha, né? Mas a gente fica querendo caber em determinadas caixas, né? Porque tem aqueles padrões de beleza, padrões de comportamento, padrões de conduta, e muitas vezes a gente fica tentando caber nesses locais. E a gente se perde nisso, né? Porque... E aí, se nós conseguirmos encontrar isso que nós somos de verdade, a possibilidade de nós exercermos os nossos papéis ainda melhor é muito maior. Os nossos dons, né? Porque se eu me desidentifiquei do tudo que colaram em mim, às vezes na minha infância, isso, aquilo, e descobri uma nova Cláudia, quem eu sou de verdade, e eu posso validar isso, eu vou fazer a mesma coisa em relação aos meus filhos. Então, assim, às vezes eu vejo como é difícil um exercício quando a gente é o oposto do filho. A nossa essência é completamente outra, né? Então, assim, e às vezes, quando uma mãe tem vários filhos, é comum elas compararem os menores com os maiores. Então, esse conhecimento que a própria constelação trouxe, né, de que os filhos vêm pelos pais na ordem inversa do Big Bang, porque quando houve o Big Bang, a luz virou energia e depois ela virou matéria. E os filhos vêm pelo homem. O primeiro filho é matéria, o segundo é energia e o terceiro é luz. Então, a essência deles é muito diferente. O primeiro filho, ele realiza a partir da matéria. Ele é mais prático, ele é mais racional, ele vai ter outro tipo de dom e de profissão, etc. O segundo filho é por amor, ele só quer ser visto, ele só quer ser amado, né? E o terceiro filho, como ele é luz, ele precisa entender as coisas, ele vem para encontrar o significado, né? E na realidade o quarto volta a ser primeiro, o quinto volta a ser segundo. Então, quando o ranking de irmandade da mãe com o filho é o mesmo, a coisa é muito mais fácil de fluir, porque a minha essência é exatamente igual a dela. Eu sou energia, ela é energia, né? Agora, se eu sou uma segunda filha
e o meu filho é um primeiro filho, a gente não fala a mesma língua, a gente não é movido pelas mesmas coisas. Um é movido pela emoção, o outro é movido pela razão. E na realidade Deus fez assim porque a gente precisa de todos esses formatos, né? Imagina se todos nós fôssemos iguais e tal. E aí entra outro desafio, né? Porque quando a gente tem esse conhecimento, fica mais fácil, talvez, né? Mais fácil, ou menos desafiador. Ou menos desafiador, respeitar mesmo a diferença entre um e outro, cada qual com o que pode doar, ou que pode contribuir, né? Sem querer que o outro seja como a gente. E né? me veio aqui, quando a Cláudia estava falando também antes, essa questão da importância, uma profundidade muito maior dessa questão de eu ser eu mesma, porque quando eu sou eu mesma e eu me permito ser diferente, aí também eu vou poder trazer outras coisas para o mundo, que se eu tô só fazendo como todo mundo, fazendo igual a massa... Não é? Eu pensei até a gente, por exemplo, que dentro da obstetrícia a gente tem uma prática muito diferente da massa, né? Então, se a gente não se permitir a gente ser mesma para ter uma prática diferente ali dentro daquilo que a gente faz, a gente estaria fazendo igual a todo mundo. E o cenário do parto continuaria o mesmo, e todas essas mudanças que a gente tem visto acontecer nos últimos 10 anos, não estariam acontecendo. Então, a gente poder ser a gente mesmo e assumir que a gente quer fazer as coisas de uma forma diferente, que a gente tem um outro olhar, isso é importante até para uma evolução do mundo mesmo, uma evolução só nossa, mas também da coletividade. Que tem um reflexo, isso. Né? E isso, na realidade, está acontecendo, essa perda de identidade, até fisicamente. As meninas estão todas com a mesma cara, a mesma boca, o mesmo formato do rosto. Porque assim, eu tenho que brigar com as minhas pacientes, assim, eu tenho tentado, assim, questioná-las em relação a procedimentos muito precoces no rosto, com 20 anos... Assim, eu tenho paciente com 25 anos fazendo preenchimento, fazendo... Para quem tá assistindo o episódio agora na data atual, pode ser que isso fique para a posteridade, nós sabemos, né? Mas hoje, as mulheres são cílios de toldo, a boca parece que teve picada de abelha e dente de pastilha. É isso que temos atualmente. Quando você ouvir esse, não sei em que geração você estará, pode ser que seja um outro padrão. Ou pode ser que seja todo mundo diferente, todo mundo se aceite naturalmente, né? Esperamos isso. Exatamente, porque assim, até no rosto, elas estão ficando parecidas. Sim. Assim, né? Então, a gente estimular isso... Sim. Nos nossos contatos, né, nos nossos filhos, nos nossos netos, etc., né, e fazer com que elas experimentem no próprio corpo o prazer e a liberdade de poder ser quem é. Porque isso não tem preço, né? Com as suas próprias características que são especiais. Sim. E pensando nessa questão profissional que você estava falando, Flávia, eu fiquei pensando, né? Porque quando a gente fica nesse lugar... Sai da Matrix. Isso é sair da Matrix. É sair da Matrix. Porque ficar na Matrix tem várias consequências, né? A questão de não conseguir ser a gente mesma, a questão de a gente não estar realizando de fato o que a gente veio fazer aqui, né? Porque o nosso propósito está ligado à nossa essência, às nossas habilidades, como você falou antes, aos meus dons, meus talentos, que são individuais. Porque eu posso realizar uma mesma abordagem, né, que a Cláudia, mas ela vai ter o jeitão dela e eu vou ter o meu jeitão. Sim. E que tem pessoas que buscam o jeitão dela e tem pessoas que buscam o meu jeitão. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Então, eu acho que essa que é a grande questão da liberdade. Da gente chegar num ponto de olhar e falar, tá tudo certo. Aquela pessoa faz, né, coisas parecidas, mas cada um tem a sua identidade. E como diz um professor meu, né, tem mais de 8 bilhões de habitantes nessa terra. Tem pra todo mundo. E sabe o que é? E no vídeo dele, saindo da Matrix... ele fala exatamente isso, que o sair da Matrix é você fluir na vida. É você se conectar e fluir dentro da sua vida, né? Soltar mesmo e ter essa
E eu acho que essa fluidez, né? É ser você. A espontaneidade. E quando ela né? falou do talento, me veio uma coisa em relação à identidade poder ser você mesmo, que é eu poder ter os meus talentos e as minhas dificuldades. Porque todos temos talentos e dificuldades diferentes. Sim. Então, assim, a gente aprender a ser generosa com a gente em relação às nossas dificuldades, porque a gente tem talentos e tem dificuldades e a gente valoriza os dois da mesma forma. E sabe o que eu penso? Que também quando a gente consegue ser a gente mesmo, sair dessa matrix, isso vai possibilitar também que a gente tenha mais respeito, não só pela gente, mas também pelo outro. Não é? Pelas Exatamente. Diferenças. Então hoje a gente tem tantas dificuldades relacionadas a isso, das pessoas não respeitarem o outro, passarem por cima do outro, de terem, né, tem que ser do meu jeito, tem que ser, né, que se cada pessoa se apossasse mais dessa essência, do olhar para dentro, de ser você mesma, isso vai te trazer também mais respeito com o outro. Então uma generosidade não só voltada para você, mas também voltada para o coletivo. Então aqui volta de novo essa coisa, enquanto a gente não fizer esse movimento interno, a gente não consegue melhorar esse externo que tá aqui. E aí você não sai da Matrix, como aconteceu essa semana com você, né? O não olhar com o outro mantém o sistema daquele jeito e te prende, né? O que aconteceu na madrugada lá. Sim. Então, te prende na Matrix. É como se... Porque fazer esse movimento de sair é muito desafiador. E você tá todo o tempo sendo provado. Testada. Testada. E na realidade, é isso mesmo. Assim, a gente entra em ressonância. O que tem aqui dentro, tem aqui fora, tal, né? Então, assim, quando eu posso aceitar que eu não sou boa em alguma coisa e que não é isso que eu sou, né? Eu isso posso aceitar o mesmo no outro. É libertador, porque eu não preciso ficar fazendo esforço para fingir que eu sou uma coisa que eu não sou, né? Eu reconheço os meus talentos, valorizo eles, né? Coloco uma energia neles, porque a energia fica onde você coloca a sua intenção, né? Mas não joga fora a parte da dificuldade, porque se eu jogar fora essa parte, eu tô vivendo fora da minha identidade, porque tá faltando um pedaço meu. E também lembrar... Aquele pedaço faz parte da minha identidade. Então, sim, aí eu passo a ser uma máscara de algo que eu não sou na realidade. Porque e lembrar não que consegue sustentar, né? E lembrar que essas dificuldades são portais. Evolutivos. Exatamente. Portais evolutivos. Exatamente. Nossa, eu tenho um portal evolutivo enorme na minha constelação. Porque essa questão das partes é muito interessante, que tem a ver muito... É isso que você disse, né? Porque se eu tiro as minhas dificuldades, então tem qualidades e defeitos, se eu tiro, eu fico pela metade, não sou inteiro, mas além disso ainda tem... Né, que tira a chance de aperfeiçoamento. O que eu disse para essa criança foi: não existe errar, existe acertar e aprender. E no final do trabalho que ele conseguiu fazer coisa, eu falei assim: o que você fez? Ele falou: aprendi. E foi lindo, porque dá essa informação para ele de que não existem erros e acertos, existem acertos e aprendizados. E oportunidades. E oportunidades, né? Toda vez que eu erro, eu aprendo alguma coisa. Sim. Né? Por isso que é o portal. É o portal. É o portal de evolução. Aliás, que seríamos de nós se nós não tivéssemos dificuldades para poder evoluir? A gente nem estaria aqui. Por quê? Porque imagina se eu não me desenvolvo. Porque eu me desenvolvo através das minhas dificuldades. Sim. Imagina se eu não me desenvolvo e eu sou o mesmo computador de 20 anos atrás. Dá pra jogar fora, porque 20 anos atrás e hoje... Nem no museu vai estar mais, né? Nem no museu vai estar mais. Então, realmente, o que me molda é a sombra, a dificuldade, o momento mais difícil que eu tive que
encontrar algo que eu tinha dentro de mim que eu não calculava que eu tinha. Porque os dons emergem quando você precisa dos dons. E como diz a palavra de Deus, né? Sou fraco, mas tudo posso naquele que me fortalece. Na realidade, nesses momentos, quando eu não tenho solução, eu trabalho muito em pacientes que estão muito no mental e no controle, né? Eu faço um exercício dele dizer, se eu não controlo, ele tem que continuar. Se eu não controlo, mas eu vou perguntando até a exaustão, até aparecer. Se não há solução, no começo eles ficam desesperados, se não há solução, então. Até que ele, outro dia, que assim, depois de 10, ele falou assim, se não há solução, eu aguardo que a solução apareça. E aí a vida, que faz muito melhor do que nós, pode fazer por nós. Né? Nós não estamos sozinhos. Existe uma força muito maior do que a nossa, assim, incalculável em relação. E eu vou entrar em contato com essa força que é maior do que eu, que é a força da própria vida, quando eu reconheço. Não sou nada, não sei o que fazer. Quando você solta. E eu apenas solto e espero que a vida faça por mim. E ela faz. Até fazer um pedido mesmo, né? A gente pode pedir pra vida, né? Exatamente. Porque assim... Pedir e recebereis. Porque ontem eu tava lendo sobre isso, né? Nas palestras do Patchwork, que são palestras muito interessantes, assim, de serem lidas. E ontem a gente estava lendo uma das palestras e tinha uma oração, assim, uma pequena oração, que tipo, eu não sei falar ela exatamente, mas assim, Senhor, me mostre o que tem por trás da dificuldade para que eu evolua, mais ou menos isso. Então, às vezes a gente está numa situação no dia que as dificuldades estão, né, aparecem as dificuldades e às vezes eu não consigo ver a solução naquele momento mesmo, né? E aceitar que naquele momento a gente não tem a solução, né? E aí pedir mesmo para aquele que acredita, né? Para Deus, para o universo, para as energias, o que for, essa clareza, né? Porque eu tenho feito esse exercício e tenho, às vezes, recebido respostas por sonhos, por exemplo. Né? Na hora que eu vou dormir, eu falo, eu preciso de clareza sobre determinada coisa, né? Se for o momento, porque às vezes não é o momento também de saber, de chegar à solução, mas é um pedido que a gente pode fazer para essa vida, né? Que você está dizendo. Peço a vida que clareie para mim o que tem por trás dessas dificuldades. Entrega. E vai chegar na hora devida. Entrega e esquece. O Hélio, eu acompanho muitas palestras do Hélio Couto e ele fala, esse soltar, ele dá um exemplo bem legal, né? Que é assim, como é difícil pra gente soltar. Mas ele falou assim, é igual quando você vai num restaurante. Você pede a comida pro garçom, ele anota o pedido e você sabe que a comida vai chegar. Você não fica toda hora, minha comida vai chegar, você não fica toda hora perguntando. Você pede e relaxa e fica no papo porque você sabe que a comida vai chegar. Ele falou, é isso que a gente poderia fazer com a nossa vida. Então você pede e solta que a vida vai conduzir para chegar. Você não precisa ficar todo o tempo olhando e pedindo milhares de vezes, né? É isso, que ele falou assim, imagina o garçom, você fica pedindo, o garçom não dá nem tempo de chegar na cozinha pra pedir seu pedido. Quem pede muito é a criança, né? Porque a criança, quando você sai com ela de carro, por exemplo, ela fala, já chegou. Então, quando a gente começa a perceber que a gente tá nessa condição, quem tá é a nossa criança, não é o nosso adulto, né? É uma analogia pra gente lembrar. Sim. Né? E aí também é perguntar por que a minha criança tá assim, né? E dar uma centradinha nela ali, meu amor. Confia, vai chegar. Bem isso. Mas eu acho que é um desafio. E assim, do fundo do meu coração, fico bem feliz em saber que todo o nosso caminhar aqui no Pelo Amor de Deusas, né? Não sei quando esse episódio irá ao ar, mas a gente tem aí já um caminhar mesmo, que eu acho que vem muito para essa construção de nós mesmas e de quem nos acompanha, né? Eu recebo toda semana mensagens de pessoas que despertaram algo em si,
né? E que fazem do podcast companheiro de caminhada, de limpar a casa e coloca no trânsito. E que vão trazendo esses despertares. Então, eu vejo muito o que a gente falou antes de iniciar as gravações aqui, a nossa responsabilidade em sermos instrumentos, né? Para quem está nos ouvindo, para que esse despertar venha de maneira que você solte e deixe a vida fluir para cada uma que está aqui ouvindo nós, né? Exatamente. E um trabalho nosso também, de cada vez mais sermos nós mesmas, né? Sim, É uma responsabilidade. Sendo nós Sim. mesmas aqui, com certeza. Até a hora que a Flávia chegou para almoçar comigo hoje, ela falou assim, e aí, como é que tá sendo? Porque quando eu comecei a gravar, era tanto tapa na cara que eu levava, que eu saía daqui esgotada, falava, gente, não é possível, é muita coisa pra trabalhar, é uma terapia intensiva aqui. Porque vocês gravam um ou outro, eu gravo 6 de uma vez. Aí eu ficava assim, e não pelo cansaço de Físico, né? O mental, emocional, né? a informação que vem, porque assim, eu ainda estou na busca de ser quem eu sou. Mas quando comecei, eu era bem menos do que eu sou hoje. Como diz a Glória, uma capinha da cebola bem fininha já tá saindo. Então, assim, é um caminhar, né? E conforme a gente vai evoluindo, acredito que quem nos acompanha também deve participar desse processo. E é isso, acho que a gente nunca tá pronto, né? A Isso, gente tá é aqui em isso aí. constante evolução. Acho que isso que você Ainda falou foi não ótimo. sou, não. É nunca. A gente nunca tá pronto. É o que eu sou hoje. Inteira, e a vida inteira se perguntar, nossa, eu tô sendo isso, eu tô me ouvindo mesmo, eu tô na minha essência, eu tô num papel, ou isso é o que eu sou, é um exercício contínuo, diário. né? É isso, muito bom, Muito meninas. bom. Muito obrigada. Obrigada. Sempre. Obrigada. Até a próxima, viu? Até a próxima.